Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus. Audi Center Santos. Quem compara, compra na Ford Caoa. Miramar Construtora. Colorado Concept. Supervisão Vistorias Automotivas. Breton Santos. Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado. Olá, o Auto GP está começando. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram. Anote aí, programa.autogp. Bora acelerar com a gente. No programa de hoje você vai ver design, as diferenças entre modelos sedã e SUV. Primeiro que não tem o certo e o errado. O que existe é aquilo que é o seu gosto e aquilo que é a sua necessidade. Giro Auto GP, um rolê com o empresário santista Bruno Ferreira. Sei que você é um apaixonado por carro. Você lembra o primeiro carro que você teve? Lembro, foi um Palio ED na época. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. MotoGP na Catalunha e Fórmula 1 Grande Prêmio da Itália. Todas as informações aqui no Auto GP. O mercado de automóveis oferece diversas opções de modelos, tipos de carroceria. E aí fica muita gente com dúvida. O que escolher? SUV, coupé, hatchback, sedã? Bom, hoje a gente vai comparar dois tipos, o sedã e o SUV. E para isso, voltamos a Colorado para conversar com o Paulo Batista. Paulo, tudo bem? Vamos lá, tudo jóia, graças a Deus. Você que é um homem que tem bem vivos conceitos, tem pleno conhecimento e experiência, quais são as diferenças entre um sedã e um SUV? Muita gente olha e não vê nenhuma diferença, mas tem muita diferença, né? Ah, tem bastante. Primeiro que não tem o certo e o errado. O que existe é aquilo que é o seu gosto e aquilo que é a sua necessidade, ok? E aquilo que é o seu perfil. O sedã, aquilo que a gente chamava no passado, é um carro de 3 volumes. Você tem o volume da frente, que é a parte do motor, o habitáculo, o segundo volume, e o porta-malas, que é um terceiro volume, que é a parte destacada do carro, né? No caso de um SUV, no caso de um coupé, a gente não trata ele como um carro 3 volumes, é um carro 2 volumes, ou seja, a parte do porta-mala, ela apesar de estar separada do habitáculo do carro, ela compõe o habitáculo do carro, porque você tem acesso total e você consegue fazer com que aquele espaço do porta-mala seja totalmente integrado ao habitáculo, à parte interna do carro, coisa que não acontece no sedã, ok? O sedã, ele tem uma característica de ser um carro mais baixo, isso, dependendo da utilização, pode ser positivo ou negativo. Um SUV, você consegue fazer um uso dele num terreno não tão perfeito, num terreno mais acidentado, uma estradinha de terra. Ele enfrenta isso com menos consequência para roda, suspensão e tudo mais. O sedã, ele já tem mais dificuldade com isso, porque ele é um carro mais baixo, normalmente o perfil de pneu é mais baixo, a roda do carro está mais exposta, tá? Mas em contrapartida, numa utilização de pista, uma utilização de estrada, você consegue ter uma sensação, ter um contato
com o carro maior, com o sedã, do que com o SUV. Ele transmite mais a sensação da pista do que um SUV. Falando desses dois tipos de carroceria, o coupé, o SUV e o sedã, existe um perfil indicado para cada tipo ou isso depende de cada gosto? Acho que depende muito do gosto, depende do momento de vida da gente, né? Durante a nossa vida, você está naquele momento de que você tem filho, você tem carrinho de bebê e tudo mais. Então, esse tipo de momento de vida de cada um e a tendência do mercado é que você vá para um SUV. Porque, de fato, ele, para você ir para o supermercado, para você carregar uma viagem curta, uma viagem longa, mala, cadeirinha de criança e tudo mais, o SUV ele é mais confortável, não tenha dúvida. A maioria das pessoas acabam indo mais para o SUV, até porque o número de ofertas de produto nesse segmento SUV que o mercado oferece de todas as marcas é muito grande. Então, todas as marcas trabalham muito forte hoje o segmento SUV e poucas marcas se mantêm um produto de sedã no seu line-up de produtos. A valorização é a mesma, Paulo? O que determina muito é a lei da oferta e da procura, é o mercado que determina. Então, dependendo do teu veículo, dependendo da marca, você tem anos que você tem uma valorização maior, anos que você tem uma valorização menor. Depende muito, não é muito ligado à carroceria. Tá? Então, aquilo que tem mais atratividade, você tem anos da própria 320, que a gente está na frente, você tem anos da 320, que é extremamente atrativo o mercado. A depreciação ela é muito baixa. E você tem anos que ela é um pouco mais alta. Depende muito daquilo que a gente chama do shelf life, né? Qual é a idade daquela carroceria. Quanto mais nova aquela carroceria, a depreciação é menor. Quanto mais antiga é aquela carroceria, aquela idade de projeto, a depreciação é um pouco maior. No showroom, 2 carros azuis, BMW, carrocerias diferentes, né? Carroceria bem diferente. Eu não vou entrar na questão da motorização, porque aí a gente tem mais um assunto para debater. Mas falando de carroceria, são carrocerias bem diferentes, bem distintas. E não tem certo e não tem errado. É o gosto de cada um e é aquilo que é a necessidade de cada família, né? Paulo Batista vai de quê? De sedã ou SUV? Eu tive meu momento de SUV, tá? Justamente por isso, a necessidade de espaço, né? Eu sempre gostei de carro onde eu gosto de sentir muito a sensibilidade, eu gosto de sentir mais o comportamento do carro. E esse comportamento mais dinâmico, mais direto, é na carroceria ou num hatch pequeno, né, no carro esportivo ou mesmo no sedã. Isso você tem o contato maior. As reações são mais controladas num carro de perfil mais baixo, de suspensão mais baixa, mas você paga o preço. Então, você tem que ter mais atenção com o buraco, você tem que olhar meio fio. Na hora de estacionar, você tem que ter muita atenção com relação ao meio fio, para você não riscar a roda, não rasgar um pneu. Então, ele cobra para isso, mas ele te entrega mais esportividade, ele te entrega mais contato com os solos, não tenha dúvida. É mais gostoso, eu gosto mais. Grande Paulo, quem quiser mais explicações, a gente sabe que a equipe aqui é preparada para dar essa aula que também você dá. O que fazer? Não, a gente está sempre aqui, todos os dias, Alessandro Herculano 225-3202-3000 e venha aqui tomar um café, venha comer um pedaço de bolo, venha conversar, bater um papo. A gente explica, a gente dá o nosso conceito, não somos dono da verdade, a gente apenas dá a nossa opinião e quem sabe a gente acaba conseguindo realizar o seu sonho. Paulo, grande abraço, mais obrigado. Uma vez. Obrigado, sucesso. Obrigado, sempre, para todos nós. Amém. Em instantes, Tony Vasconcelos chega com o Momento Velocidade. Até já! Eu vim de longe, cruzando o oceano com um propósito: vencer. E assim, a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho. Já éramos nós. Diante das adversidades, superamos obstáculos, crises, sempre em busca de nossos ideais.
Hoje, transformar vidas, realizar sonhos, impulsionar o progresso e, principalmente, deixar um legado relevante virou nossa obrigação. Abrimos novas portas onde ninguém mais ousava. Acreditamos no amanhã, mesmo quando hoje parecia incerto. Entendemos que nesses 50 anos, mais do que grandes realizações, o que de fato estamos construindo são grandes momentos. Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. Olá meus amigos, olá minhas amigas, chega o momento velocidade com a MotoGP e a Fórmula 1. A MotoGP esteve na Catalunha e foi interessante porque nós vimos a vitória do Marc Marques na sprint, porque o irmão dele caiu e liderava muito bem o Alex Marques pela Gresini, parecia que estava realmente num fim de semana completo e perfeito. Caiu, ficou extremamente revoltado com o próprio erro e o Marques foi para a vitória na Catalunha, Barcelona, dentro de casa, numa situação realmente privilegiada em frente à sua torcida, e a Ducati conquistou o título mundial de construtores da MotoGP. Ora, o Bagnaia, como eu digo sempre, vem muito mal, ele acabou sendo apenas o 14º na sprint. E eu ouvi a entrevista do chefe Davide Tardosi, o grande ex-piloto de Superbike, né? Hoje com quase 70 anos, chefe da Ducati, dizendo que o Bagnaia precisa ajudar a si mesmo. Achei isso aí um pouco pesado, parece que é uma questão psicológica, como eu disse. Perguntado pelo repórter inglês sobre isso, ele disse que não sabia, porque foi o mesmo que eu disse, como saber se é uma questão psicológica, mas que certamente existe uma questão técnica, disse o Davide Tardosi a respeito do Bagnaia. Já na corrida, apesar de grande briga entre as KTM, tivemos a vitória do Alex Marques. O Alex ficou eufórico porque aí sim ele conseguiu bater o irmão na pista e ganhar a corrida. Portanto, o Marques não saiu de Barcelona com chance de ser campeão em San Marino, porque se saísse acima de um determinado número de pontos seria campeão, agora ainda falta um pouquinho. Bom, ele vai ser campeão de qualquer jeito. Não foi em San Marino, vai ser na próxima. Então, ficou tudo pela conta. E lembrando que o Gunther Steiner, o ex-piloto, ou melhor, o ex-chefe de equipe da Haas na F1, o Gunther Steiner, famoso aí pelo Drive to Survive, etc., comprou a Tech 3 KTM. Ele tenta salvar mais uma vez junto com um grupo de investidores. A KTM estava em situação difícil, a Tech 3 é a equipe satélite, foi comprada pelo Gunther Steiner. Então teremos um ex-Fórmula 1 chegando na MotoGP. O Marques caminha para o título, foi uma corrida muito interessante, porque pelo menos o Alex venceu e deu um alento ao campeonato. Bom, vamos para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, uma corrida interessante, tecnicamente interessante, esportivamente interessante, e que teve uma polêmica ao final. Bom, o Verstappen fez uma pole espetacular. Quando a gente vê a volta virtual, os dois carros se sobrepondo, né? O do Verstappen e o do Norris, reparamos que o Verstappen está quase sempre a volta inteira à frente.
ele bateu o recorde ali de velocidade, a volta mais rápida em média da história da Fórmula 1. Esperavam por isso? Jamais. Sabia-se que a Red Bull tinha e tem condições num circuito de baixa pressão aerodinâmica de andar melhor, mas as curvas da chicane, a chicane 1, a variante de La Roja, a Ascari, que é um pouco mais rápida, são difíceis para a Red Bull. A Lesmo 1, a Lesmo 2, e o Verstappen ganhou tempo, inclusive nelas. E conseguiu na fase final, na última volta, no último segundo de treino, bater a pole que seria do Norris. Então, foi um acerto que ele, Verstappen, levou para a equipe. Inclusive, segundo ele e outros, ele mesmo disse em entrevista que teve que discutir muito a respeito, porque não queriam aceitar algumas coisas que ele queria fazer no carro, e fez. E aí o Verstappen largou muito bem, porque a McLaren não anda bem com menos pressão aerodinâmica. Ela tem um calcanhar de Aquiles, esse projeto maravilhoso da McLaren. Então o Verstappen fez tudo certo, né? A McLaren ficou, todo mundo fez uma troca só, né? Esperando um safety car que poderia vir. Largaram de médio, passaram para os pneus duros. O C3, o C4 e o C5 da Pirelli. O C5 usado só nos treinos. O C3, o duro, usado na fase final. O C4 médio na parte inicial da corrida. McLaren ficou esperando. Aí o que aconteceu? O Lando Norris, que deveria parar primeiro, antes do Piastri que vinha em terceiro, o Norris em segundo, falou, olha, deixa o Piastri parar primeiro para ele cobrir o Leclerc aí, conseguir se prevenir de qualquer problema que o Leclerc vinha em quarto. Então disse, aí ele cedeu aí a vez do pit para o Piastri. Bom, o Piastri parou. Quando foi a vez do Norris parar, é claro que ele sairia à frente, mas ele teve um problema na roda dianteira esquerda. Demorou para o pneu ser colocado. Ele mesmo deu uma esticadinha na hora que parou no box e saiu um pouco do ponto onde estavam os mecânicos. Essa é a verdade. Basta ver o VT da prova. Basta ver a câmera car do Norris. Bom, o Norris voltou em terceiro. Quem seria o segundo? O Piastri, o líder absoluto do campeonato. O que aconteceu? Mandaram trocar de posições. A McLaren mandou os dois trocarem de posições. Eu pergunto por quê? Não é possível. Eu já ouvi um monte de coisa, né? Já me criticaram, já ouvi críticas de ingleses aí contra outros na internet. Mas foi prometido. O que é? Casa da... Porta da Esperança? Agora é Casa de Caridade? Todo mundo acerta e todo mundo erra junto. A equipe errou, foi punida com o terceiro lugar. Não, mandaram inverter. Quer dizer, tiraram o líder absoluto do campeonato, que é o Piastri, com 34 pontos, colocaram o Norris em segundo. O Piastri ainda falou, não é possível, mas tudo bem. Relevou, não é de briga, e ele ficou com 31 pontos agora. Por quê? Qual o motivo? Achei um absurdo e a hipocrisia de quem fala que deveria ter, porque aí todo mundo reclamou na época do Schumacher, quando o Barrichello deixou ele passar. Reclamou da Ferrari 200 vezes. Então está errado, foi errado, ficou feio e agora eles abriram um precedente. O Piastri também tem esse direito, não tem? O líder é o Piastri, e não é por pouco. E se o carro do Norris quebrou na Holanda, azar o dele. Isso é esporte profissional, o salário dos caras é acima de 40, 50 milhões de dólares por ano. Né? Não é lugar de chorar. Lugar de chorar é outra história. Achei ridículo, só para dizer isso. Parabéns, Gabriel Bortoleto, 8º lugar. Corridaça de Bortoleto, espetacular. Mais uma vez nos pontos, o brasileiro caminha para se consolidar como um piloto que as equipes querem hoje. Já se mostra um dos excelentes estreantes, ao lado do Isaac Hadjar, piloto da RB, no meu entender. Meus amigos, semana que vem eu volto com mais informações da velocidade no AutoGP e tem mais programa por aqui. Fique conosco, hein? Até lá. Tchau. Depois do intervalo tem o Giro AutoGP com o empresário Bruno Ferreira. Não saia daí.
Chegamos a Ferreira Imóveis, canal 3, 530 Santos, para o Giro Auto GP. Desta vez com meu amigo Bruno Ferreira. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. Eu Preparado para falar um pouco de carro? Preparadíssimo. Vamos mostrar também um imóvel dos vários top. Isso. Bora lá? Bora. Então vamos lá. Um abraço. Bom, agora de carona com o Bruno, olha só que motorista ilustre. Antes de falar um pouco dos negócios, que estão, graças a Deus, de vento em popa, vamos falar um pouco de carro, que eu sei que você é um apaixonado por carro. Você lembra o primeiro carro que você teve? Lembro, foi um Palio ED na época. Na época era um carro, tinha um bom mercado, né? Eu abaixava o vidro aqui, ó. Você lembra? Sem ar-condicionado, sem direção hidráulica. E sem o retrovisor de Sem, da direita também, se bobear, né? Exatamente. Era uma época gostosa, viu? Hoje é muito gostoso a gente ver tudo isso que já aconteceu aí na nossa trajetória. O carro para ti, o que significa no teu dia a dia do trabalho, Bruno? O carro é fundamental, né? Como corretor de imóveis, a gente hoje não tem como a gente pensar em atender um cliente do padrão hoje que a gente atende, né? Sem ter um carro aí à altura para poder atender as expectativas, né? E é diferente. O cliente que gosta de carros premium, de carros bons carros, é o cliente que gosta também de imóveis de um nível superior, né? Esse cliente acaba... são dois mercados que acabam se encontrando, né? Porque a gente, como nós temos um histórico na cidade aí de 47 anos, a gente atende todos os públicos, mas é natural, pela nossa história, pelo nosso endereço, pelo nosso DNA, que a gente está localizado numa região muito nobre na cidade, e a gente sempre teve essa referência de alto padrão. Falando em clientes de alto padrão, a Ferreira Imóveis pronta para mais uma unidade nos Estados Unidos, né? Como é que está o mercado lá fora, com a tua expertise, com a tua experiência? O mercado hoje, no mundo, né? Hoje a gente vive uma situação aí mundial de alta de juros, né? Consequentemente, o que acontece com o mercado imobiliário? Os preços acabam ficando um pouco mais retraídos, fazendo com que gerem muitas oportunidades para os investidores. Porque é nesse momento que o mercado está um pouco, que oscila um pouco com todo esse cenário que envolve o país, né? Envolve a própria situação aí desse tarifaço que está ocorrendo com o governo americano. Então, o mercado do Brasil e o mercado norte-americano, ele fica num momento assim de stand-by e as opções aparecem de diversas formas. Incentivos de construtoras, bonificações, incentivo nos fechamentos, né, lá nos Estados Unidos. As construtoras hoje estão fazendo oportunidades de valores dos imóveis que nunca antes foram vistas. Então, o americano, ele aguarda muito a taxa de juros cair. Então, quando isso ocorre, essa demanda que hoje está reprimida, aguardando o mercado facilitar esses juros, acaba sendo atendido e, consequentemente, ele volta a comprar num volume muito forte, fazendo com que esse preço do imóvel hoje, que está muito atrativo, passe a se valorizar. Bruno, voltando para o mercado nacional, estamos aqui na Avenida da Praia, entrando no canal 6. Para onde você está nos levando? O que você vai mostrar para a gente? Vou levar vocês hoje para conhecer um produto maravilhoso da construtora Igaratá, uma grande parceira nossa. Estamos chegando. Que é o Leonic, que é um dos melhores prédios aqui da Ponta da Praia. Eu sou um pouco suspeito para falar, eu sou apaixonado por esse projeto e a gente vai dar uma olhadinha aí com todo o capricho que merece. Estamos no 10º andar do edifício Leonic, canal 6. Olha que visual maravilhoso, hein, Bruno? Gostou? Adorei. Um apartamento de quase 300 metros quadrados. Exatamente. Vamos falar um pouquinho aqui, que um conforto é o que não falta, né, Bruno? Esse projeto aqui, realmente, a construtora Igaratá deu uma aula aqui. O projeto foi super bem aceito. Nós temos hoje, Carlão, 4 unidades apenas disponíveis, né? São 295 metros quadrados de área útil, né? Só de apartamento. 4 excelentes suítes, você pode conhecer comigo, né? Maravilha. 4 vagas de garagem, um prédio com lazer completo, com esse privilégio aqui, né?
Olha só o tamanho da varanda gourmet com churrasqueira. Não, exatamente. Aqui a qualidade construtiva desse projeto, com certeza, é um dos melhores produtos hoje disponíveis na cidade de Santos. O acabamento dos banheiros, da cozinha, todo os metais, o acabamento, as louças, as portas. Não só isso, todos Carlão, os detalhes, todos os detalhes, mas principalmente a solidez, né? Coisas que o cliente final não vê, como a fundação desse prédio, a parte hidráulica, a parte elétrica. 4 vagas na garagem e o elevador privativo, isso é muito bacana, Exatamente. né? Como é um por andar, né? Nós temos os elevadores aqui privativos, né? O elevador social e de serviço, o social principalmente todo ele codificado, né? A portaria também, a guarita blindada, né? Um grande diferencial aqui. Não são todos os produtos, não são todos os imóveis em Santos que têm esse diferencial. Área de lazer? Área de lazer completa, a gente tem aqui piscina, brinquedoteca, salão de festas, academia. É uma área de lazer um pouco menor, mas totalmente suficiente para atender a expectativa dos moradores, porque é um prédio menor. Você tem aqui uma qualidade de moradia muito boa, são poucos vizinhos, né? Então ela é mais do que suficiente para atender toda essa demanda. Quem ficar interessado, o que fazer? Aí é mais fácil, né? Pode entrar em contato com Vamos falar de negócios. Entre em contato com nossa equipe, nós mantemos uma equipe aqui todos os dias da semana, de domingo a domingo, das 9 às 18, no próprio local, aqui no Canal 6, número 10. E estamos também com o nosso escritório aí de portas abertas, a Carlos Ferreira Imóveis, localizada na Washington Luiz, número 530. Só ir lá tomar um cafezinho com a gente, seguir a gente aí nas redes sociais, que tem todos os contatos possíveis e necessários. Que legal, Bruno. Primeiro Giro AutoGP com essa fera aqui. Obrigado, Carlão. Esse vende como ninguém e é o campeão de vendas aqui no setor. Obrigado, meu amigo. Eu que Obrigado agradeço. pelo carinho. Eu que abraço. agradeço. Tchau, tchau. Este foi mais um AutoGP. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus. Audi Center Santos. Quem compara, compra na Ford Caoa. Miramar Construtora. Colorado Concept. Supervisão Vistorias Automotivas. Breton Santos. Ferreira Imóveis. Nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta. Certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado.